Olá! Nesta videoaula, vamos tratar sobre todos os aspectos técnicos relacionados às decisões envolvendo layout, envolvendo o arranjo físico da produção. Consideraremos também na nossa discussão os aspectos ergonômicos envolvidos nas decisões envolvendo toda a questão de layout, de arranjo, de fluxo do processo produtivo. Vamos aos objetivos. Esta aula tem como objetivos compreender quais são os princípios para projetar um bom arranjo físico, conhecer quais são os tipos de arranjo físico, entender quais são as etapas para o projeto e também para realizar mudanças no arranjo físico, e entender quais as implicações ergonômicas existem para o projeto do local de trabalho. O arranjo físico ou layout corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes na organização, envolvendo, além da preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, conforme a natureza da atividade que elas fazem, também a arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e matérias-primas. Refere-se a como os recursos transformadores são posicionados entre si e como as várias tarifas da operação, os custos, são alocados a esses recursos transformadores. Existem alguns objetivos, no que se refere ao arranjo físico. Espera-se que ele melhore o aproveitamento do espaço físico, que facilite a coordenação e a supervisão dos processos, que proporcione a tramitação eficaz dos processos de trabalho e documentos, que crie condições para uma comunicação eficiente e que também conduza a um ambiente agradável para os clientes e os funcionários. Mas o que faz um bom arranjo físico? Um bom arranjo físico preocupa-se com a segurança inerente. Todos os processos que puderem representar algum perigo, tanto para a mão de obra como para os clientes, devem ter acesso liberado somente a quem pode, a quem é autorizado a tê-lo. Um bom projeto do arranjo físico preocupa-se com a extensão do fluxo. O fluxo de materiais, informação de clientes, ele deve estar apropriado à operação. Geralmente isso significa minimizar a distância percorrida pelos recursos transformados no processo, mas nem sempre esse é o caso. Um bom arranjo físico preocupa-se também com a clareza de fluxo. Todo o fluxo de materiais de clientes é sinalizado de forma clara e evidente para os funcionários e clientes. Um bom projeto preocupa-se também com o conforto para os funcionários. Eles precisam ficar longe das partes que são barulhentas, sujas, que são desagradáveis dentro da operação. Um bom projeto pensa também nos aspectos de coordenação, a supervisão, os aspectos ligados à comunicação dentro do processo têm que ser facilitados pela forma como os funcionários e gerentes e também os dispositivos que são usados para a comunicação são posicionados. Um bom projeto preocupa-se também com a acessibilidade. As máquinas, instalações e equipamentos têm que apresentar um nível de acessibilidade suficiente para que possa ser feita a manutenção, a limpeza de forma adequada, com segurança também. Um bom projeto também vai se preocupar com o uso do espaço. Todos os arranjos físicos eles devem permitir um uso adequado do espaço disponível da operação. Nós vamos tentar minimizar aquele espaço que é usado só para um uso específico, e tentar criar espaços que sejam úteis e que sejam utilizados por todos. Busca-se também uma maior flexibilidade a longo prazo. Um bom arranjo físico ele vai ser concebido pensando as mudanças que podem acontecer no futuro. Isso é muito importante. Ao projetar o arranjo físico, devemos levar em conta os diferentes layouts ou os diferentes tipos que existem para o arranjo físico. Nós temos o arranjo físico de posição fixa, o arranjo físico por processo, o arranjo físico celular e o arranjo físico por produto. Veja que esses tipos estão relacionados com a variedade. Então, quanto menor a variedade, mais a gente se afasta do layout posicional e se aproxima do layout por produto. E quanto maior o volume, mais também a gente se afasta de um layout posicional para um layout por produto. Então, no extremo, nós temos um layout posicional com alta variedade e baixo volume, e temos um layout por produto em que a característica básica é que existe um alto volume e existe uma baixa variedade. Os fluxos vão ser cada vez mais, de acordo com o volume, contínuos, e no que se refere à variedade, como ela vai descendo aqui do posicional para o produto,
ela vai deixando de ser intermitente e vai se tornando cada vez mais contínua também. Vamos conhecer agora cada um desses tipos. O arranjo de posição fixa ou layout posicional é aquele em que é produzido um único produto com especificações singulares e baixo grau de padronização. O local de serviço ou fabricação é estacionário. Os funcionários, junto de seu equipamento, vêm ao local para fazer seu trabalho. Ele vai ser usado quando o produto for pesado ou difícil de mover. E aí nós temos vários exemplos de aplicações. Temos a construção de rodovias, as cirurgias, a fabricação de navios, aqueles grandes transformadores elétricos, as turbinas, pontes rolantes, grandes prensas, balanças rodoferroviárias, etc. Como exemplo, temos os aeroportos. Quando os aviões pousam, diversos veículos e pessoas são mobilizadas para fazer a descarga e também o carregamento de pessoas e de malas e bagagens nesses veículos. Também são feitos vários procedimentos de manutenção. Também ocorre uma lógica bastante semelhante ainda no setor de aviação, na fabricação de aviões, como vemos nessa animação que mostra o procedimento de construção de um avião num hangar. Nos dois casos, temos o uso do layout posicional. Quanto ao arranjo funcional, layout por processo, é aquele em que todos os processos e os equipamentos do mesmo tipo são desenvolvidos na mesma área e também operações ou montagens semelhantes são agrupadas na mesma área. O material ele vai se deslocar buscando os diferentes processos. Tem algumas características. É flexível para atender mudanças de mercado, atende a produtos diversificados em quantidades variáveis ao longo do tempo, apresenta um fluxo longo dentro da fábrica e possibilita uma relativa satisfação no trabalho. Exemplos de aplicações: os hospitais, supermercados, a biblioteca. Veja nesse exemplo aqui que nós temos várias estações de trabalho e os materiais vão circulando entre cada uma dessas estações. Esse aqui é um típico layout por processo. O projeto de arranjos físicos funcionais, desse tipo de arranjo que a gente falou agora, é bastante complexo. As possibilidades de se combinar esses centros de trabalho, essas estações, em relação aos outros, segue uma complexidade combinatória. O fatorial mesmo, lembra dele lá na matemática? Então, por exemplo, para calcular a complexidade de um arranjo que tem 3 centros, nós vamos ter então o fatorial de 3. O fatorial de 3 vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Nós teremos, portanto, 6 possibilidades de arranjo. Quanto ao arranjo físico celular ou layout celular, é aquele em que nós vamos arranjar em um só local, que vai ser a célula, máquinas diferentes que possam fabricar o produto inteiro. O material vai se deslocar dentro da célula buscando os processos necessários. Então nós temos algumas características. Tem uma relativa flexibilidade quanto ao tamanho dos lotes de produto. Ele é específico para uma família de produtos. Diminui o transporte de produtos e de estoques. Centraliza a responsabilidade sobre o produto fabricado e permite elevado nível de satisfação no trabalho, qualidade e produtividade. Como exemplos, temos a maternidade no hospital, a linha de montagem de notebooks, entre muitos outros. Nestes exemplos aqui à esquerda, temos uma situação de uma célula que envolve vários equipamentos. Essa célula possui 3 operadores e os operadores eles vão utilizar, como você pode observar, mais de um equipamento. Está desenhado aqui no fluxo o local onde ele vai realizar cada uma dessas atividades. A gente pode visualizar como ele vai se movimentar para cada um desses locais ou para cada uma dessas máquinas. O mesmo também está representado aqui na segunda situação. Então a característica do layout celular vai ser essa. Geralmente o operário ele vai encaminhar a matéria-prima, o produto, durante as etapas do processo dentro ali da sua célula. Outro arranjo é o arranjo físico em linha ou layout por produto. As máquinas ou estações de trabalho elas vão ser colocadas de acordo com a sequência das operações e são executadas de acordo com a sequência estabelecida sem caminhos alternativos. O material vai percorrer um caminho previamente determinado dentro do processo. Isso traz para nós algumas características. Para pouco ou nenhuma diversificação, em quantidade constante ao longo do tempo e em grande quantidade, é uma escolha adequada. Vai exigir um alto investimento em máquinas,
Costuma gerar monotonia e estresse nos operadores, afinal de contas eles vão executar sempre a mesma operação, constantemente, e pode apresentar problemas em relação à qualidade dos produtos fabricados. Se uma das etapas falha, todas as demais vão manter e vão prosseguir com aquele erro. Como você pode ver no exemplo, o layout por produto segue aquela mesma lógica da linha de produção fordista. Podemos então relacionar os tipos de processos com os tipos de arranjos físicos básicos. Olha que interessante. Nesse quadro, você visualiza os tipos de processo de fabricação que nós já vimos em aulas anteriores e os tipos de processo de serviço com os tipos de arranjos físicos básicos que conhecemos agora. Veja que para processos de projeto, o arranjo físico de posição fixa parece muito adequado. Também vai servir em muitos casos de serviços profissionais. Já no outro extremo de processos contínuos, o arranjo físico por produto talvez seja muito adequado. Vai ser também adequado no caso de serviço de produção em massa. Como nós vamos escolher então que processo utilizar? Nós precisaremos de dois conjuntos de informações. A gente precisa entender o volume e variedade do processo e precisamos entender também os objetivos de desempenho estratégicos. A partir dessas duas informações, nós vamos decidir que tipo de processo a gente quer utilizar, se é um processo de projeto, de jobbing, em lotes, em massa, contínuo, se trata-se de um serviço profissional, uma loja de serviços, e daí nós vamos tomar a segunda decisão, que é o tipo básico de layout. Aí nós vamos decidir se é um layout posicional, por processo, celular ou por produto. A partir dessas decisões, nós vamos tomar a terceira decisão, que é o projeto detalhado de layout. Nesse momento, nós vamos decidir como nós vamos posicionar fisicamente todos os recursos de transformação. E a partir daí, nós vamos entender e vamos conseguir mapear os fluxos de recursos transformados pela produção. Nós já falamos em aulas anteriores sobre o mapeamento de processos. Só vai ser possível depois que a gente tiver percorrido esse conjunto de decisões. Quando eu quero projetar ou quando eu quero mudar o arranjo físico, que etapas eu vou seguir? Bom, primeiro eu vou fazer um estudo do layout atual, depois eu vou elaborar o novo layout, e aí ele vai passar por uma etapa de aprovação, de implantação, e de repente vai ser reavaliado. Vamos falar um pouco dessas três etapas. No estudo do layout atual, nosso objetivo é colher informações sobre o arranjo físico atual da empresa e identificar seus principais problemas. Nós teremos, portanto, algumas etapas. A primeira envolve obter a planta baixa do espaço disponível e conferir os componentes. Nós vamos olhar áreas de circulação e saídas de emergência, o formato e o tamanho das salas. Precisamos considerar os móveis e equipamentos que a gente terá à disposição, onde estão os sanitários, se existem também elevadores e geradores. Certo, mas como que é uma planta baixa? Uma planta baixa, geralmente elaborada por engenheiros civis ou por arquitetos, ela vai representar, geralmente numa visão superior, de cima para baixo, toda a estrutura física do galpão onde a empresa funciona, dos escritórios, e vai apresentar também uma representação do mobiliário, dos equipamentos e também das portas, janelas, banheiros, como a gente comentou. Nesse outro exemplo, temos uma cozinha desenhada, então nós temos alguns equipamentos que são utilizados na cozinha. Estão representados aqui uma área de escritório, uma área comercial, a área de confeitaria, onde os produtos são feitos, a área onde o forno fica. Nessa outra situação temos um escritório, então tem uma pequena cozinha, uma área de suporte, tem uma recepção com uma sala de espera, tem uma sala de aula, uma área de criação, as estações de trabalho estão representadas aqui, as cadeiras e mesas com os computadores. Então você consegue visualizar onde é que tem corredor, onde é que tem porta de acesso, as distâncias entre as coisas, e isso ajuda muito a entender como é que a estrutura que a gente tem à disposição pode nos ajudar no processo. Bom, em seguida você vai analisar a necessidade de reforma ou ampliação dessas instalações, vai avaliar a capacidade dos móveis e equipamentos de atender a demanda que você visualiza,
vai verificar se a capacidade de lotação e o formato das salas é compatível com o uso na prática, e aí você vai elaborar um novo desenho do layout atual, geralmente na forma também de uma planta baixa. E aí, nessa etapa de elaborar um novo layout, né, você vai projetar um arranjo físico que vai refletir o fluxo de trabalho que você planeja. Então, é preciso levar em conta primeiro, claro, né, o fluxograma daquele processo, os móveis e equipamentos que serão necessários. É preciso um entendimento do quadro hierárquico, porque você vai ter que levar em conta, como nós já falamos, as questões de coordenação, de supervisão. Você vai precisar levar em conta também onde ficarão as áreas de circulação, como será a iluminação, questões ligadas à segurança, como os extintores de incêndio, e também questões ligadas ao conforto dos funcionários, como, por exemplo, o posicionamento de bebedouros. Existem algumas diretrizes que podem te ajudar nessas decisões. Geralmente, numa fábrica, os empregados devem ficar voltados para uma única direção e os supervisores têm que ficar em pontos centrais, de forma que se facilite essa comunicação e também a supervisão. Os setores auxiliares geralmente vão ficar em posições centrais para facilitar o acesso, quando eles são usados por vários outros órgãos. As unidades que produzem ruídos devem ficar isoladas, é uma boa diretriz. Setores que lidam com o público ocupam espaços de fácil acesso externo e distantes dos internos. Geralmente isso é muito perceptível em fábricas, né? A área que atende o público vai ficar bem separada mesmo da área de produção. Mas vale para qualquer outro empreendimento, né, em que a visibilidade não seja um critério importante. Levar em conta o nível hierárquico para definir o tamanho e os componentes das salas também é uma questão importante. Os bebedouros eles devem ficar próximos dos funcionários, não devem ultrapassar 10 metros, para você não perder tempo, né, na produção por conta desse deslocamento e não cansar também o funcionário. A área de circulação ela deve ter medidas adequadas, né? Geralmente 2 metros para o vão principal e 85 centímetros, no mínimo, para corredores. Os móveis têm que ser pensados para atender às necessidades e conforto dos funcionários. Precisa levar em conta questões ergonômicas. E a iluminação também tem que ser suficiente em posição adequada. Um projeto desse pode combinar um fluxograma com o desenho da planta baixa. Esse projeto que a gente está vendo agora aqui, ele é apresentado num artigo muito interessante que eu recomendo a leitura, de Santos, Gore e Urio. Eles utilizaram, né, de forma sistemática a técnica de planejamento de layout em uma pequena empresa que fabrica baterias automotivas. Então veja que eles combinaram, né, a simbologia que a gente tem, o fluxo de trabalho está todo representado aí na planta, e você consegue entender como é que o processo acontece, as áreas em que ocorrem operações, em que se utilizou as bolinhas, né? As áreas em que há arquivamento, que há uma espera, que se utilizou o triângulo, né? E as setas indicando o fluxo. Eles utilizaram também um código de cores que te ajuda a entender quais as fases do processo estão acontecendo. Um artigo muito legal. Deixei o link nos slides, vocês podem ler. Para finalizar, né, uma vez pensado e projetado, né, todo o fluxo de trabalho, ele precisa ser aprovado. Então essa nova planta baixa vai ser submetida à aprovação, vai ter que ser também elaborado um orçamento e um cronograma para as possíveis obras que vão envolver alterações no ambiente físico, ou também para aquisição de equipamentos e mobiliário. E uma vez que isso for aprovado, né, o responsável pela área operacional que desenvolve esse projeto de mudança no layout deve acompanhar a adaptação da empresa ao novo modelo e fazer os ajustes que foram necessários. No nível mais próximo da atividade operacional, do dia a dia, faremos também um arranjo físico do local de trabalho, da estação de trabalho. Com isso, vamos buscar minimizar o esforço humano e vamos promover o trabalho de boa qualidade e a prevenção de acidentes. Para isso, nós vamos procurar posicionar os recursos de trabalho atendendo-se a padrões ergonômicos. Esses padrões normalmente estão ligados a dados antropométricos. Os dados antropométricos são padrões, né, percebidos estatisticamente sobre as dimensões humanas e que nos ajudam a definir um posicionamento talvez adequado, né, para o nosso mobiliário ou para os equipamentos. Um dado antropométrico, por exemplo, seria o tamanho médio de um braço, o tamanho médio de uma mão.
O tamanho médio de um braço de um inglês talvez seja diferente de um brasileiro. Então, esse tipo de questão vai influenciar as dimensões dos móveis, do mobiliário, o posicionamento deles. Deve-se buscar uma ergonomia correta, preocupando-se com o uso de medidas mínimas e máximas adequadas. A medida mínima ela vai ser a altura das mesas, das cadeiras. Quando o funcionário trabalha sentado ou de pé, elas precisam estar dentro de normas, devem levar em conta esses aspectos para evitar que os funcionários adoeçam, para que eles tenham afastamentos em função de doenças por lesões repetitivas, e que também tenham também um ambiente com qualidade de vida. Esperamos que ao final dessa videoaula você tenha entendido quais são os princípios para se projetar um bom arranjo físico, que você tenha entendido quais são os tipos de arranjo físico que existem e que você saiba como escolhê-lo, conforme o negócio, o tipo de fluxo da empresa onde você trabalha, onde você gerencia a produção, que você também tenha entendido quais são as etapas para se projetar alguma mudança no arranjo físico na empresa e que também você tenha entendido quais as implicações das questões ergonômicas sobre esse projeto do fluxo, do ambiente de trabalho e do próprio local de trabalho. Caso tenha dúvidas, estamos à disposição para atendê-lo. Até a próxima!